Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 4 de rede de Petri. Na aula anterior, a gente viu sobre a dinâmica da rede de Petri, que nada mais é do que a nossa regra do jogo. Então, a gente fez uma analogia da rede de Petri com um jogo de tabuleiro, em que o grafo da nossa rede de Petri seria como se fosse o nosso próprio tabuleiro, e as fichas, a marcação da rede de Petri, como se fossem as peças que estão nesse tabuleiro. E aí, na aula passada, a gente definiu como que essas peças, ou essas fichas, evoluem, ou andam no tabuleiro ou na rede de Petri. Então, o meu objetivo na aula de hoje é mostrar alguns comportamentos que são comuns em sistemas automatizados e como que a gente faria para modelar esses comportamentos usando rede de Petri, para que a gente já vá se acostumando ao que considerar quando a gente for modelar esse tipo de sistema. Para isso, vou precisar comentar rapidamente sobre o conceito de evento, embora no futuro a gente vá lidar com o evento de maneira formal. Bom, então começando a considerar alguns exemplos, vamos pegar um processo sequencial. Então, por exemplo, suponha que eu tenha algum tipo de serviço, um servidor, em que nesse sistema podem chegar clientes, eles são atendidos e eles podem também deixar o sistema. Então, a gente quer modelar a chegada desses clientes, a saída desses clientes e queremos guardar como informação, ou seja, o estado do nosso sistema vai ser a quantidade de clientes que estão esperando atendimento no nosso sistema, considerando inclusive aquele cliente que está sendo atendido agora. Então, para isso, a gente pode definir os eventos de chegada de clientes, que a gente vai chamar de evento A, e o evento D de saída de clientes. E, portanto, eu posso definir o que a gente chama de conjunto de eventos como sendo sigma igual a A e D. E aí, no nosso modelo, a gente pode fazer o seguinte. Então, suponha que eu comece o sistema com nenhum cliente, ou seja, lugar rotulado por 0. E aí, a partir desse lugar, se chegar algum cliente, eu tenho uma transição que eu vou rotular pelo evento A. E aí, a ideia é que, se chega algum cliente, essa ficha vai sair do lugar 0 e vai ser alocada no lugar 1, indicando que agora o sistema tem apenas um cliente. E assim sucessivamente. Então, se chegar mais um cliente, então pode acontecer mais uma vez o evento A e o sistema evolui para o lugar 2, que indica que temos 2 clientes no sistema. O caminho inverso acontece se ocorrer o evento D. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 clientes e o evento D ocorre, a transição rotulada por D vai ocorrer, vai disparar, e uma ficha vai ser retirada do lugar rotulado por 2 e alocada ao lugar rotulado por 1. E aí, como não está especificada a capacidade que esse sistema suporta, nós desenhamos uma rede de Petri que não tem fim. Você pode aumentar quantas vezes você quiser a quantidade de clientes, porque não foi especificado qual é a capacidade final dele. Esse tipo de rede de Petri é conhecida como rede de Petri máquina de estados. A gente também vai entrar em detalhes sobre esse tipo de rede de Petri no futuro, mas a ideia é que em toda rede de Petri, em que cada transição tem apenas um lugar de entrada e apenas um lugar de saída, é uma rede de Petri máquina de estados, como é o nosso exemplo aqui. E aí note que, uma vez que eu defino a capacidade do meu sistema, eu vou ter também qual é o tamanho do meu modelo. Então, esse modelo, dessa maneira, ele tem um tamanho que vai depender da capacidade do meu sistema. Mas ok, será que a gente não tem uma outra maneira de modelar, sem ser usando rede de Petri máquina de estados, e aí tendo um modelo menor? Claro, então existe uma outra possibilidade de modelo para esse sistema, em que a ideia vai ser a seguinte. Eu vou ter uma transição de entrada, que eu vou rotular por A, ou seja, chegada de clientes. Essa transição pode colocar fichas num lugar P, que indica a quantidade de clientes no sistema. Eu também tenho uma transição de saída desse lugar rotulada com o evento D. Então a ideia é que toda vez que chega um novo cliente, uma nova ficha é adicionada a P. Caso um cliente deixe o sistema, o evento D ocorre e essa ficha é retirada do lugar. Então, nesse caso, o lugar P vai representar a quantidade de clientes que estão aguardando atendimento, incluindo aquele que está sendo atendido nesse momento. Ok, para o caso em que a gente tem mais de um processo sequencial ou vários processos sequenciais, como é que a gente faz para modelar esse tipo de comportamento em rede de Petri? Então, para isso, vamos considerar um outro sistema. Esse sistema é formado por 2 máquinas. Então, aqui eu estou desenhando o modelo da máquina M1, e a ideia é que eu estou em um lugar que eu vou chamar de P1, e aí o evento I1 pode ocorrer, indicando que a máquina começa a produzir alguma coisa e fica ocupada.
e aí a ficha vai ser retirada de P1 e colocada em P2. Quando a máquina termina o processo, a transição T1 pode disparar, retirando a ficha do lugar P2 e alocando essa ficha no lugar P1, indicando que agora a máquina está livre novamente, pode receber uma nova peça para trabalhar. A ideia é que, como esse sistema é formado por duas máquinas que funcionam de maneira similar, a máquina M2 vai ter também um modelo análogo ao da máquina M1. Então, a gente só vai mudar o nome dos lugares e o nome dos eventos, porque tratam-se de máquinas diferentes. Então, você vai ter o lugar P3 e P4, indicando máquina livre e máquina ocupada, e os eventos I2 e T2, que indicam que a máquina começou a trabalhar em uma peça, e o T2, que indica que a máquina encerrou o processamento. A ideia é, então, agora, como que a gente pode criar um modelo completo que, por si só, mostre a posição, né, o estado que em cada máquina está e como que esse modelo pode evoluir, como que esse sistema pode evoluir, mas considerando as duas máquinas ao mesmo tempo. Então, uma alternativa que a gente pode fazer é considerar todas as situações possíveis. Então, por exemplo, quando eu inicializo o sistema, a primeira máquina está livre e a segunda também. E como esses lugares se chamam P1 e P3, a gente pode iniciar com o lugar P1-3, e aí a partir desse lugar a gente pode observar nas redes originais quais são os eventos que podem ocorrer. Então, se a gente olhar lá para M1 e M2, a gente vai ver que pode ocorrer I1 ou I2. Então, vamos levar em consideração todas essas possibilidades. Se ocorrer, por exemplo, I1, aquela ficha que estava em P1-3 vai ser retirada de lá e colocada no lugar P2-3, indicando que a máquina 1 deixa de estar livre e passa a estar ocupada, mas a máquina 2 continua livre. E claro, se a máquina 1 terminar o seu processamento, antes mesmo da máquina 2 começar a processar qualquer tipo de peça, essa ficha retorna então para o lugar P1-3. Em P2-3 também podem acontecer dois tipos de evento. Vamos considerar que tenha acontecido o evento I2, ou seja, a máquina 2 começa então a processar uma peça. Quando isso ocorre, ele tem que retirar a ficha de P2-3 e colocar agora uma ficha em P2-4, que indica que ambas as máquinas estão trabalhando, cada uma processando um tipo de peça. E aí, da mesma maneira, né, quando a máquina 2 termina de processar essa peça, o meu modelo então vai sair do lugar P2-4 para o lugar P2-3. Então, cada lugar desse modelo vai ser uma combinação dos lugares que eu tinha nos modelos originais. E aí a ideia é que a gente considere sempre que, a partir de determinado lugar, dois eventos podem acontecer, porque, como é uma combinação, e em cada lugar da minha máquina, né, da máquina 1 e da máquina M2, pelo menos um evento pode acontecer, então, sempre que eu atingir um novo lugar nesse novo modelo, dois eventos podem acontecer, um de cada máquina. E a gente vai construindo o nosso modelo dessa maneira. Então, como eu mencionei, nesse modelo a gente precisou de 4 lugares, porque foi necessário considerar todas as combinações de lugares dos modelos originais, da máquina 1 com a máquina 2. Então, se você reparar, o nosso modelo completo ele tem 4 lugares e 8 transições. Isso já traz para a gente a noção de que considerar modelos de sistemas como máquinas de estado, a gente enfrenta um fenômeno que se chama explosão combinatória de estados. Porque você vai precisar considerar todas as possibilidades de combinação de estados em cada um dos sistemas separados. Para que a gente possa ver isso, vamos montar uma tabelinha que indique para a gente com quantos estados eu teria no final, caso eu faça uma modelagem puramente máquinas de estados, a partir de modelos de sistemas mais simples, considerando que esses sistemas mais simples têm um determinado número de estados, ou seja, N, e a quantidade de componentes que eu tenho no meu sistema, que compõem o meu sistema. Então, para isso, a gente vai construir uma tabelinha e vamos considerar primeiro que eu tenho 2 estados, ou seja, cada componente meu tem 2 estados, e eu tenho 3 componentes. O resultado que eu vou ter, o modelo completo, ele vai ter 8 estados, ou seja, 2 elevado ao cubo. E se a gente tivesse, mais uma vez, 2 estados cada componente, mas 4 componentes agora? A gente teria um total de 16 estados no modelo completo. E se eu tivesse 3 estados com 4 componentes? 81 no modelo completo. Caso eu tivesse 4 estados e
2 componentes, eu teria o mesmo resultado de 16 estados. E assim sucessivamente. Eu vou continuar construindo a tabela só para a gente ilustrar várias situações. Mas você pode ir acompanhando aí as considerações que a gente fez, né? A quantidade de estados que cada componente tem, quantos componentes estamos considerando para cada caso e o resultado que a gente teria em quantidade de estados no final. E aí, uma vez terminada a tabela, eu quero notar que, à medida que a gente vai crescendo o número de estados e o número de componentes, com poucos componentes, então, por exemplo, com 5 componentes, e com poucos estados cada componente, por exemplo, 6 estados cada um, que é plenamente factível e fácil de você modelar, o resultado que você vai ter no final vai te dar um modelo com 7.776 estados. E que aí a gente já não consegue mais acompanhar a evolução desses estados sem usar uma ferramenta computacional. Então, por isso que modelar sistemas com máquinas de estado é ruim do ponto de vista computacional, porque você vai exigir cada vez mais memória caso você queira um modelo completo do teu sistema, ao invés de simplesmente acompanhar os seus sistemas separadamente, o que cada sistema está fazendo. Porque no final você vai precisar fazer uma combinação dos estados de todos os sistemas. Para essa aula não ficar tão longa, a gente separou ela em 2 partes, como eu havia comentado, e aí, na próxima parte, a gente vai ver alguns outros comportamentos. Preferi ficar com os comportamentos de máquinas de estados nessa primeira aula, até para comentar a questão da explosão de estados, mas aí na próxima aula a gente já vê outros tipos de comportamento e como a gente pode modelar eles em redes de PET. Até lá!